nesta noite, com muita alegria, por uma indicação de um amigo em comum, que é o pastor Regis, que me apresentou e nós conversamos pelo áudio, né? E posso afirmar, pastor Merivaldo, que pelo áudio eu notei a sua simplicidade e pude sentir a unção de Deus sobre sua vida. Na semana passada ele não pôde estar conosco, estava no Espírito Santo, e hoje eu convidei para que ele pudesse, enfim, vir à igreja missionária, nos conhecermos pessoalmente, estamos conhecendo agora, e a partir daqui eu disse para ele desenvolvermos uma grande amizade. Ele é pastor da igreja Pentecostal Ungida, acho que é a primeira vez que eu recebo um pastor da igreja Pentecostal Ungida, e é muita alegria que eu convido o senhor a vir ao altar e trazer a palavra de Deus para nós. Aplauda o pastor Merivaldo, por favor. Pode aplaudir mais forte. Meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Digo para todos vós outros que é um prazer enorme estar aqui nessa noite. Estou me sentindo muito à vontade, como se eu estivesse na minha igreja. Como disseram o pastor Willas, nós nos conhecemos via WhatsApp, né, o áudio do WhatsApp. O nosso querido Regis, eu conversando com o Regis, disse: Regis, eu quero desenvolver amizade com homens de Deus aqui nessa cidade. Ele disse: espera aí, vou te indicar um. E aí me deu o WhatsApp do pastor Willas. Eu mandei um áudio para o pastor Willas. O pastor Willas nos atendeu com muito amor e com muito carinho. E eu creio que ele disse que é bom aprender-se com os mais velhos, e eu gostaria de estar aprendendo com o senhor, pastor William. Chamei ele de velho, foi? Tá certo. Então eu quero desde então louvar a Deus por esta oportunidade tão espetacular que Deus me concede, que Deus nos concede, em podermos estar aqui, assumindo o púlpito desta igreja, para que juntos possamos magnificar o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por a vida do pastor Willas, toda a sua família, sua casa. Que Deus esteja o abençoando com toda a sorte de bênção e de vitórias. Louvo a Deus também por a vida desta igreja linda, desta igreja maravilhosa. Que Deus o abençoe poderosamente. Também eu quero magnificar a Deus por a vida da minha querida, da minha estimada esposa, que veio comigo. Minha querida esposa, fique de pé por gentileza, diaconisa Railda, essa que é a minha adjuntora, minha orientadora, Deus abençoe. Também juntamente conosco veio a diaconisa Marinalva, que é a minha sogra, mãe da diaconisa Railda, por gentileza, diaconisa Marinalva, Deus abençoe. Peço aos irmãos que orem por nossa querida diaconisa Marinalva. Também conosco veio o nosso patriarca, o evangelista Wilson. Perdeu os cabelos, irmão, de tanto nos ensinar. Deus abençoe no nome de Jesus. Também com muita honra, que já está fazendo parte aqui desta igreja, a minha cunhada Catiane. Deus abençoe. Eu fico muito feliz, fui acolhida aqui pelo pastor, por vocês. E ela está dizendo: pastor, estou sentindo muito à vontade, estou gostando. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, sem delonga nenhuma, vamos ao uso da palavra de Deus. Desta feita, eu gostaria de que os irmãos abrissem o vosso exemplar bíblico no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São Lucas. O capítulo é o de número 18. O versículo é o de número 35. Utilizarei de alguns versículos desta passagem bíblica até o 43, para que juntos nós possamos trazermos uma palavra do coração de Deus para os nossos corações nessa noite.
Glória a Deus. Ganhando tempo, gostaríamos de fazermos a leitura bíblica, quando a mesma diz, Lucas 18, 35 ao 43. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego, assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que significa isto. E disseram-lhes que Jesus de Nazaré estava passando, e ele gritou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele o trouxesse. E lhe chegando perto, perguntou-lhes, dizendo, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse, recebe a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a visão e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Quem entendeu a passagem bíblica diz mais uma vez amém. Amém. Muito bem. Queridos e queridas, servos e servas de Deus, queira Deus nessa noite, na noite de quarta-feira, neste culto de encontro, aonde Deus pode estar nos dando uma palavra e permitindo o Senhor nos usar na sua inspiração, para que possamos transliterar ao coração da igreja, ao coração dos amados nessa noite, uma palavra neste texto sagrado. Entendemos que esse texto sagrado é muito notório, é muito conhecido, desde o nosso tempo de escola bíblica dominical, em que nós frequentávamos, no que diz respeito ao jardim da infância, que este texto bíblico ele é lido, ele é ensinado, ele é proferido. E quando nós passamos a leitura deste texto bíblico, o mesmo nos traz grandes lições, lições que para as nossas vidas será de suma importância. O texto sagrado nos historia acerca de Bartimeu. Bartimeu não era nome, era um título. Segundo o historiador Flávio Joséfo, diz que este, que tem agora o título de Bartimeu, pois o mesmo era filho de Timeu, Bar filho, Timeu pai. E o historiador Flávio Joséfo diz que este moço não fora cego, ou não nascera cego. O mesmo, com aproximadamente entre 6 e 7 anos de idade, este sofreu represália por parte de Roma, pois o seu pai Timeu, segundo o historiador diz, era um soldado, e este soldado mais à frente tornou-se linha de risco para Roma. Roma percebeu que Timeu, pai de Bartimeu, era risco, poderia suscitar rebeliões, poderia trazer estragos aos seus soldados. E uma vez mais,
Roma agora investe contra Timeu. Segundo o historiador diz que Timeu é morto, e para que Bartimeu não possa seguir o mesmo percurso que é o pai, imediatamente Roma manda-lhes o soldado tirar-lhes os olhos daquela criança, que aproximadamente tinha entre 6 e 7 anos de idade. Este menino agora fica cego. Este menino agora passa a viver as intempéries da vida. A vida agora reservou para ele uma situação constrangedora, uma situação tanto quanto difícil. E ele vai crescendo, e no seu estágio de crescimento, ele é obrigado a mendigar, para que possa ter o sustento. A história nos diz que este moço, intitulado Bartimeu, vai para Jericó, não a velha, mas a Jericó nova. E no entanto entende ele que Jericó era o lugar, era justamente o local aonde ele poderia tirar o sustento mediante pedindo esmola. A história nos diz que Bartimeu agora, este cego, dependente da mendigação, ele se porta agora em Jericó. E Jesus, meus amados irmãos, segundo o relato de Mateus, de Marcos e de Lucas, estes dizem que Jesus vai passar em Jericó. Esta seria a primeira e última vez que Jesus vai a Jericó. Alguém arrisca dizer que Jesus vai a Jericó a convite de Zaqueu, pois Zaqueu queria conhecer e estar com Jesus. E no entanto, agora Jesus indo a Jericó, Jesus passa por Jericó velha. Alguns dos discípulos escritores dizem que Jesus, ao chegar em Jericó, acontece o milagre. Outros dizem de que Jesus saindo de Jericó, porque no contexto existe duas Jericó, a Jericó antiga e a Jericó nova. A Jericó antiga é a Jericó de Josué, que Josué conquistou. A Jericó nova é a Jericó que até mesmo o imperador mandou construir. E nesta cidade de Jericó nova, o imperador tinha uma casa que ele passava suas férias, ele estava sempre presente. Sim, meus irmãos, o milagre acontece quando Jesus sai de Jericó, ou quando chega em Jericó, vice-versa, do ponto de vista da nova ou do ponto de vista da velha. Quando Jesus agora chegando em Jericó, Jesus encontra com este moço, Jesus encontra com este rapaz, Jesus encontra com este cego, e a história nos diz que ele estava no caminho, mendigando. Quando este estando no caminho mendigando, a história nos diz de que ele ouve, a multidão estava gritando ou conclamando, a multidão estava emocionando, a multidão estava dignificando, a multidão estava um tanto quanto eufórica, a multidão estava alegre, pois era normal e era natural os que seguiam a Jesus, os que estavam com Cristo, viverem alegre, estarem alegre, era normal e era natural, pois eles estavam convivendo com milagres, eles estavam convivendo com transformações, eles estavam convivendo com Jesus, operando sinais, prodígios e maravilha. E aquele que contempla todos os sinais realizados por Jesus, se sente feliz, se sente alegre, bate palma, emociona, grita, fala. E a multidão estava sentindo alegre, feliz, pois estava seguindo Jesus e tinha percebido que Jesus tinha realmente feito vários e vários milagres. Quando a multidão emocionando, quando a multidão dignificando, o
cego ouve. O cego ouve o zunido da multidão. O cego ouve até mesmo o clamor da multidão. E o cego indaga o que está acontecendo aí, o que está a passar por aí, o que significa isto aí. A história nos diz de que alguém olha para Bartimeu e diz: olha, é Jesus que está passando aí, é Jesus que está vindo aí, é Jesus que está chegando aí. E quando Bartimeu ouve que Jesus está chegando, que Jesus está passando, Bartimeu lembra que Jesus realmente era aquele que tinha sido profetizado por Isaías. Isaías profetizou acerca de Jesus, Isaías até mesmo falou acerca de Jesus. E Bartimeu, quem sabe, lembra que quem sabe fora ensinado de que Jesus era da linhagem de Davi. E agora Bartimeu, se entendendo isso, Bartimeu alça a voz, Bartimeu levanta a voz e grita. Bartimeu levanta a voz e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém ouve Bartimeu evulsionar, alguém ouve Bartimeu gritar, alguém diz: cala, fica quieto, fica parado, pois Jesus não vai te atender, Jesus não vai te ouvir. Alguém repreende Bartimeu, mas a repreensão não foi o suficiente para ele entender de que quem carecia, quem dependia de um milagre era ele. E ele gritou mais alto, ele gritou mais forte, ele aumentou os seus decibéis e conclamou mais uma vez, dizendo: Jesus, filho de Davi. A história bíblica nos diz, meus irmãos, que Jesus ouve o clamor do cego, Jesus ouve a voz do cego, e Jesus vai-lhes ao seu encontro. Quando Jesus chega até ele, Jesus faz a ele uma pergunta: você gostaria de ter o quê? Você gostaria de que eu lhes fizesse o quê? Bartimeu não reluta em responder, Bartimeu não até mesmo não titubeia em responder. Bartimeu estava com a resposta ponta da língua, Bartimeu estava até mesmo salvífico do que iria responder. E imediatamente a história nos diz que Bartimeu responde: Senhor, que eu tenha a visão, que eu tenha a visão. Em outra tradução diz que eu torne a ver, dando sentido de que um dia ele enxergava, que um dia ele via, de que um dia ele via o nascer e o pôr do sol, e que em dados momentos isto lhes foi tirado. E no entanto agora ele pede Jesus este milagre, para que Jesus possa fazer com que ele volte a ver, ele volte a contemplar o raiar do dia, o novo horizonte. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus olha para Bartimeu e diz: veja, a tua fé te salvou, a tua visão te é recuperada, recebe a tua visão, louvado seja o nome do Senhor. Parece que eu estou vendo agora Bartimeu até mesmo lacrimejando os olhos, enxergando os olhos, pois o mesmo agora estava contemplando, estava vendo aquele que é forte, aquele que é poderoso, aquele que é grandioso, aquele que é maravilhoso, aquele que era, aquele que há de vir, a resplandecente estrela da manhã. Bartimeu agora estava contemplando e vendo Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, glória ao nome do Senhor. Pastor, esta mensagem, esta história nos dá a entender alguma coisa, pastor? Sim, meus irmãos, nós vamos entender que Bartimeu, este era cego, mas cego dos olhos, mas não cego da visão, não cego de enxergar até mesmo a situação da vida e contemplar a vida como ela é. Quem sabe você
tem visão, você enxerga, você vê, você apalpa, você até mesmo contempla tudo, mas no que diz respeito à visão espiritual, a visão em que Deus pode conotar, você, quem sabe, perdeu. Bartimeu, no entanto, este não tinha visão física, mas tinha uma visão espiritual estarrecedora. Bartimeu tinha uma visão que via e que sabia de que Jesus era o filho de Davi, e que chamando pelo filho de Davi, o filho de Davi atenderia. Bartimeu tinha visão, meus irmãos. Espera aí, pastor, você está nos dizendo que Bartimeu não tinha visão. Bartimeu era cego, sim, ele era cego fisicamente, mas espiritualmente, até mesmo na dimensão espiritual, ele contemplava a glória de Deus, ele via e percebia que Jesus é o que opera milagres, que Jesus é o que transforma, que Jesus é o que abençoa, que Jesus é o que resgata, que Jesus é o que livra. Quem sabe nessa noite você está aqui precisando de que o Senhor lhes abra esta visão, a ponto de você enxergar e ver até mesmo os milagres do Senhor. E eu quero profetizar nessa noite, na autoridade de Deus, na autoridade do Espírito Santo, os crentes desta casa continuem tendo e recebendo visões do alto, visões de cima, visões de Deus, pois as visões do Senhor fará com que nós percebemos e vemos as maravilhas extraordinárias de Deus. Aleluia. Tem crente que é míope espiritual, tem crente que não enxerga nem perto e nem longe, tem crente que não contempla. Quem sabe um culto como este, ele não tem a percepção e nem tampouco a visão de contemplar a operação de Deus, e quando sai do culto diz: o culto não valeu, eu não senti aquele arrepio, eu não senti nada no culto, parece que Deus não falou nada no culto, parece que Deus hoje não baixou, não veio, parece que Deus não inspirou. Mas nessa noite abra os teus olhos e contempla o grande mover de Deus. Queridos e queridas, certa feita, o moço de Eliseu, estavam Eliseu enfrentando uma situação diplomática, o rei da Síria com o rei de Israel. Quando agora Eliseu falava ao rei de Israel o que estava ocorrendo, o que estava acontecendo, até mesmo com a combinação da Síria. A Síria manipulava, arquitetava, e Deus revelava a Eliseu. Eliseu sabia e passava as estratégias do rei da Síria para o rei de Israel. E aí o rei da Síria soube que as estratégias estavam vazando, as estratégias estavam chegando ao rei de Israel. Quem sabe ele se preocupa, mas quando a sua preocupação, alguém diz: olha, rei, existe um profeta, o profeta Eliseu, lá de Samaria. Ele conta, ele diz, ele sabe de tudo. Deus mostra a ele, Deus revela a ele, e ele faz saber ao rei de Israel. No entanto, agora o rei da Síria investe contra o rei de Israel. Quem sabe indo tropas, indo soldados. Quando agora chega até mesmo ao arraial de Israel, o moço se preocupa, o moço fica atônito. Geazi não sabe o que fazer, pois Geazi olha de lado, olha do outro, e percebe a incapacidade de vencer o exército assírio. E no entanto agora Eliseu diz: não te preocupe, moço, fique tranquilo, moço, pois maior é o que está conosco do que os que estão com ele. Aí Eliseu ora: Deus abra a visão do meu moço, Deus abra a visão do meu rapaz. E Geazi teve a visão aberta, Deus descortinou
contemplou. Deus deu visão a Geazi. A história nos diz que Geazi contemplou cavalos de fogo e seus cavaleiros. O exército de Deus Jeová estava presente. Isto quer nos dizer, meus irmãos, que às vezes materialmente, fisicamente, nós não enxergamos e não vemos, quem sabe, até mesmo o sobrenatural de Deus, mas quando nós entramos na esfera espiritual, nós entramos na esfera celestial, nós vemos o grande mover de Deus, nós vemos Deus operar, Deus abençoar, o exército de Deus militando e lutando em prol do seu povo. Glória a Deus. Bartimeu não tinha a visão física, mas tinha uma percepção espiritual. E na percepção espiritual ele ligou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outra lição que Bartimeu vai nos ensinar aqui, meus irmãos, é de que ele usou o seu forte. Ele usou o que ele tinha. Ele usou a ferramenta certa. Ele usou a ferramenta adequada. Calma aí, ele era cego, mas ele não era surdo. Primeira ferramenta que ele ouviu, que ele utilizou, foi a sua audição, em ouvir. A segunda ferramenta que ele usou foi a sua voz. Então Bartimeu aqui nos ensina que às vezes nós possamos não termos alguma coisa em que nós queremos usar e fazer, e de repente isto não nos é capacitado, não nos é dado, e nós forçamos a barra, quando nós temos coisas que pode ser usado no reino e na obra do Senhor. Então Bartimeu aqui nos ensina, desta lição aqui podemos entender, de que nós temos sim, ferramentas amoladas, apropriadas para utilizar, na hora certa e no tempo certo. Então Deus quer que nessa noite você descubra, quem sabe você está utilizando a ferramenta que não é sua, a ferramenta que é do seu irmão, e você quem sabe se interessou, olhou para ele, olhou para ela, e ficou simpático naquilo quando Deus entregou a ele, entregou a ela. De repente é só uma particularidade dele, uma particularidade dela, e você está enfrentando os céus, querendo aquilo. Quem sabe Deus está dizendo: não, não é isto que eu quero te dar, a ferramenta que eu quero te dar é isto, e é isto, e é isto. Então nessa noite você aqui, dentro da visão espiritual, como diz Paulo, descubra o dom que há em ti, e seja útil na casa e no reino de Deus. Então Bartimeu usou aqui as ferramentas certas, as ferramentas adequadas. Ele ouviu, e quando ele ouviu, ele gritou, ele conclamou, ele evolucionou, ele realmente falou bem forte, bem alto, e Jesus lhes atendeu. Bendito seja o nome do Senhor. Tem gente que acha que tem e de repente não tem. Tem outros que tem e às vezes não usa o que tem. Mas Deus nessa noite quer te fazer você descobrir o que você tem, e você possa usar adequadamente para a glória e para a honra do nome do Senhor. Pastor, o que é que eu posso fazer? Posso executar no reino de Deus? De repente o pastor aqui convida você para as visitas, e você fica, quem sabe, fazendo corpo mole, dizendo que não vai, dizendo que o sol está quente, dizendo que está chuvoso, dizendo que está frio, e de repente você não age como eles gostaria de que você agisse. Daí, de repente, Deus está te mostrando que você tem o ministério da visitação. Quando você chegar lá, Deus vai curar. Quando você chegar lá, Deus vai restaurar. Quando chegar lá, Deus vai abençoar. E quem sabe você está, quem sabe, um tanto quanto fazendo corpo mole. Mas nessa noite descubra o teu ponto de vista espiritual. Descubra aquilo quanto você pode usar, porque você tem e é usado na presença do Senhor. Quem sabe o pastor te convida para a oração e você diz: já orei, já falei com Deus, e de repente não vem. De repente o pastor te convida para evangelizar, você diz: eu não vou hoje evangelizar, e fica sempre protelando, dizendo de que amanhã vai, dizendo de que outro tempo vai. No entanto, Deus quer te fazer você descobrir o dom que Ele realmente te proporcionou. Usa da maneira certa, usa da forma certa, usa da maneira adequada, pois o reino ganhará para a glória e honra do nome de Jesus. E Bartimeu aqui
Ele não tinha visão, mas ele tinha audição. Ele tinha voz, e ele usou o que ele tinha, a sua voz, para buscar o milagre, para ter o milagre, para contemplar o milagre. Deus nessa noite está te dizendo: tenha visão espiritual e descubra a ferramenta que Ele te deu, a molada, adequada, para você utilizar no reino. Glória ao nome do Senhor Jesus. Outra lição que Bartimeu aqui nos ensina é de que ele não parou diante das adversidades. As adversidades chegou para ele. Os momentos tristes, caóticos chegou para ele. Ele não baixou a guarda. E quando ele teve a oportunidade de ter o seu milagre, ele mais ainda o avançou. A história que nos diz que ele grita forte, que ele grita alto, e alguém repreende. Alguém diz: fica quieto, fica calado, Jesus não vai te ouvir. Ele: calma aí, você quer ver? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou mais alto, ele clamou mais firme, ele clamou, aumentou os seus decibéis, e a história nos diz que Jesus o ouviu. Mas ele foi repreendido. Ele foi repreendido para que ele não alcançasse, obrigado meu querido, o seu milagre, a sua vitória e a sua bênção. Então ele não baixou a guarda, ele não desanimou, ele não parou em meio ao tempo, ele não desistiu, ele não ficou moribundo, dizendo: a minha oportunidade de ouro alguém quer bagunçar. Ele não ficou lamuriando, ele não ficou criticando da sorte. Ele diz: ou tudo ou nada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa noite aqui Deus está nos ensinando. Quantos e quantos estão parando em meio do caminho? Quantos e quantos estão querendo desistir? Quantos e quantos estão querendo chutar o pau da barraca diante das adversidades? Quem sabe as lutas, as dificuldades da vida que você está enfrentando, isto aí não é caso para você parar, é questão de você avançar. Pois Bartimeu nos ensina aqui dizendo de que ele persiste, ele insiste, ele vai a fundo, ele vai realmente até o ponto dele chegar e ter a sua vitória. Então nessa noite eu quero aqui te dizer: não pare ao meio do caminho, não pare, não desista neste projeto que você traçou, não pare ao meio do caminho nas metas que você estabeleceu. Pois circunstâncias sempre vai ter, conflitos vai ter, situações adversas sempre vai enfrentar, situações financeira, psicológica, emocional, familiar, espiritual, vai acontecer, vai se ter, mas tudo isso será combustível para você dizer: alguém tentou me parar, as lutas tentou me parar, mas eu não desisto, pois eu tenho um alvo, eu não desisto, eu tenho um objetivo, eu não desisto, eu tenho uma meta. Eu quero chegar ao porto mais seguro. Então nessa noite eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer: não desista, não pare. Se precisar de ajuda, conclame ajuda. Se precisar de reforço, conclame o reforço. Mas não baixe a guarda, não desista. Lute, batalhe, persista, insista. Jesus disse que aquele que bate, a porta vai abrir. Aquele que busca, encontra. O que pede, recebe. Então continue batendo na porta, continue insistindo, buscando, continue insistindo, lutando, continue insistindo, porque em dados momentos as portas vai se abrir e você vai dizer: valeu a pena lutar, valeu a pena persistir. Nós vivemos os 2 anos de pandemia.
Quantos e quantos pararam? Quantos e quantos desistiram? Colegas que dizem não vou mais. Colegas que falaram, já deu o que tinha que dar. E deles que desistiram. Mas a pandemia não pode te fazer você quietar e parar. Nós já estamos vencendo. Nós já estamos chegando ao porto mais seguro. Então continue lutando, continue batalhando. Outro dia, pastor Willis, experiência própria, as circunstâncias, às vezes, as ondas, as intempéries da vida ministerial, espiritual, financeira e outras coisas mais. E eu disse, Deus, já deu o que tinha que dar. Vou voltar para a minha cidade. Vou para a CLT. Quem sabe no meu antigo emprego, vou chegar lá e vou dizer, olha, estou de volta. Abre espaço para mim aí que eu estou de volta. Esse tempo que eu passei como pastor só foi experiência. Conquistei esta experiência, já deu o que tinha que dar. Pensei deste jeito. Falei comigo desta forma. Mas quando eu chego no culto à noite, Deus usa profundamente um vaso. Deus usa profundamente um profeta. E me fala para erguer-se a cabeça e levantar, pois não era tempo de baixar a guarda, não era tempo de desistir, não era tempo de parar, não era tempo de voltar atrás, pois voltar atrás é coisas de covarde. Os que para trás ficam são os covardes, mas os corajosos avançam. Os corajosos que marcou e que fincou até mesmo um cerne, esse chegará sim, até mesmo naquilo quando estabeleceu. E Deus nessa noite está te dizendo, não pare, não desista, prossiga, pois Ele é o teu alvo, é o teu objetivo. E nessa trajetória, quantos e quantos querem nos parar? Às vezes nós temos mais pessoas para fazer com que nós desistimos, fazer com que nós paramos, ou outras que, menos que às vezes quer nos dar aquela palavra de encorajamento. Tem gente que às vezes chega próximo de nós, perto de nós, e diz, não vai dar certo. Isto aí não vai a lugar nenhum. Isto aí não vai chegar a lugar nenhum. Pode parar por aqui. Vai fechar as portas. Vai acabar. Vai morrer na praia. Mas Deus é aquele que olha ao todo e diz, foi eu que te chamei. Foi eu que te instituí, foi eu que te levantei, foi eu que te nomeei. Receba força, receba graça, receba direção. Oh, glória ao nome poderoso de Jesus. Então vai ter aqueles que você acha que é amigo, que você acha que é próximo, vai te falar palavras negativas, palavras para você parar, palavras para você desistir. Mas Deus nesta noite dizendo que Ele é o teu amigo, nas horas certas e incertas. E Ele está te dizendo, não desista, não pare, pois lá na frente a tua vitória está te esperando, a tua bênção está te esperando. Última lição que Bartimeu aqui nos ensina, é de que ele foi estratégico. Ele foi estratégico. A estratégia de Bartimeu era incomparável. Não tinha visão física, mas tinha uma percepção de reino, da linhagem de Jesus. Ele usou as ferramentas certas, sua audição e sua voz. Além disso, era estratégico. A Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. Próximo ao caminho, perto do caminho, à beira do caminho. O caminho era passagem. O caminho passava rico e passava pobre. O caminho passava os que tinham e os que não tinham.
O caminho passava toda espécie de gente. E Jericó era uma cidade fortificada, uma cidade, dos publicanos. Muitos publicanos moravam lá em Jericó e tinha dinheiro. E Bartimeu foi estratégico. Vou para a porta de Jericó. Vou para a estrada de Jericó. Mas acima de tudo isso, meus irmãos, ele estava próximo ao caminho, subentendendo de que, em dados momentos, aquele a quem ele, quem sabe, tinha ouvido falar, poderia estar passando em dados momentos por aí. Um dia, uma hora, poderia estar passando por ali. E ele estrategicamente, a ponto de pedir, a ponto de mendigar e ter o seu sustento, ele realmente estava no caminho de maneira estratégica, porque ele realmente sabia que no caminho era a passagem. Estratégia, meus irmãos, estratégia é coisa espetacular. E nós precisamos de estratégias. Nós precisamos realmente de sermos estratégicos no reino de Deus, para que possamos nós fundamentarmos nossas vidas no Senhor, para que nós possamos conquistar as bênçãos do Senhor. Precisamos de estratégias. Estratégia é fundamental na vida do cristão. Estratégia vai fazer com que o cristão contemple a sua volta, perceba a sua volta e descubra o caminho que pode percorrer menos, o atalho. Então Deus nessa noite está nos ensinando que nós temos visão física, mas quem sabe não temos visão espiritual. E se não temos visão espiritual, Ele quer nos dar visão espiritual. Ele quer abrir os nossos olhos para contemplar muito mais ainda a sua glória, contemplarmos ainda as suas maravilhas. Deus está nos ensinando aqui por meio de Bartimeu, que nós temos dons, e quantas das vezes nós não usamos esses dons, que são as ferramentas adequadas e apropriadas. Então nós vamos usar aquilo quanto Deus nos deu, para que possamos nós realizarmos a obra e o reino de Deus com amplitude. Deus está nos ensinando por meio aqui de Bartimeu, que o mesmo realmente era estratégico, que o mesmo realmente tinha estratégia. Então que nessa noite saia com estas lições aqui no seu coração. E acima de tudo, se pensou em parar, que este culto seja o culto de você continuar de pé, de você continuar firme. Pastor, não dá, pastor. Lá em casa a enfermidade chegou. Está difícil, pastor. Mas as enfermidades não é para te parar. Pastor, a situação financeira lá em casa, só Deus, pastor. Mas a situação financeira não é para te fazer parar. Pastor, não dá, pastor. As lutas estão grandes. A pressão psicológica é forte. Ei, fique firme. Fique firme. Não desista. Não pare. Insista naquele que vai te dar o seu milagre. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Eu queria pedir aqui, não sei se eu posso pedir ao pastor Willis, para que a minha esposa adore a Jesus. Se possível, gostaria de que a minha esposa louvasse a Deus aqui com louvor. Sim? Por favor, minha filha. Paz do Senhor, vamos adorar o Senhor Jesus. Tá chorando porque, cante comigo. Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo
que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, aleluia. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Adore, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar, aleluia. Lembra de onde você veio e aonde que você, aleluia, Jesus. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Creia no milagre. E onde colocar a mão Ele vai prosperar. Adore, aleluia. Jesus está cuidando da sua casa. Jesus está cuidando da sua família. Oh, aleluia. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Só a igreja, só a igreja. Aleluia. É verdade. O guarda fiel não dorme. Obrigado, Senhor, por cuidar do teu povo. Oh, glória, aleluia. Creia nas promessas. Aleluia. Mais uma vez para encerrar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai, aleluia. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aplauda ao Rei Jesus, aleluia. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe, um beijo no coração. Obrigado a esta igreja, a todos, nossa gratidão em Cristo Jesus. Ore por nós. Foi abençoado? Diga amém. Amém. Agora é hora da gente retribuir a bênção. Eu gostaria de convidar a família do pastor Mirivaldo. Por favor, pode vir aqui. Todos que vieram, pode vir também. Nós vamos orar por eles. Amém, queridos? Precisamos abençoar. Obrigado, pastor Mirivaldo, por ter vindo, pela palavra. Fiquei muito feliz. Estava ali degustando. O senhor tem quantos anos, pastor Mirivaldo? Hã? Então nós estamos iguais. Eu também tenho 45, então o senhor aprende e eu devolvo.
eu aprendo com o Senhor, o Senhor me devolve o aprendizado. Amém? Você pode estender, pois não, pastor Mirivaldo? Não, eu que tenho, de verdade. Você pode estender sua mão em direção à família do pastor. Eu gosto de sempre fazer isso, irmãos, honrar pessoas. E ainda mais pessoas de Deus. Eu gosto mesmo. Meu coração se alegra em poder liberar bênçãos. Eu queria que você começasse a orar por eles, antes de eu orar. Aquilo que Deus tocar no seu coração, ore por esta família, em nome de Jesus. Pode orar, igreja. Levante a sua voz e abençoe. Ministra a bênção que o Espírito Santo trouxer ao seu coração. Ministra a bênção. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o seu nome, ó Deus. Louvado seja o seu nome, ó Espírito Santo. Nós te somos gratos. Glórias ao seu nome, Rei dos Reis. Aleluias. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Eu uno a minha fé desta igreja, abençoando a família do pastor Mirivaldo, os irmãos que vieram acompanhando, e ele aqui representa a igreja que lhe foi confiada. Deus, eu oro para que o ministério dele seja próspero, e eu louvo o teu nome por ter levantado aquela pessoa para dizer a ele: não desista, porque o teu reino precisa de homens como ele. Espírito Santo, que o Senhor faça com que ele tenha êxito em tudo que intentar fazer. Dê a ele saúde, meu Deus. A sua família goze de saúde. Dê a ele prosperidade financeira. Dê a ele um rebanho aumentado. E dê porção dobrada do Espírito Santo sobre cada um deles. Nós pedimos do fundo do nosso coração: aviva a fé desta família. E que esta família venha impactar outras famílias nesta cidade. Que ele seja bem-vindo, Senhor. E que ele seja esse profeta, atalaia, que abre a boca para falar aquilo que o Senhor manda. Obrigado por essa noite nos presentear com a presença tão ilustre e com a mensagem tão impactante ao meu coração. Obrigado de coração, Espírito. Como igreja nós abençoamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz amém? Por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor.